Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas, curso faculdade de bacharel em teologia e a gente está tendo uma disciplina que chama Introdução à Psicologia. E a faculdade trouxe um desafio para a gente de responder 5 questões baseadas em todo o nosso conhecimento que nós tivemos com as aulas para poder tratar desse assunto. E o primeiro assunto é como surgiu a psicologia. Então a psicologia, a gente tem que pensar que ela teve 3 etapas fundamentais. Etapas que foram dentro de um processo muito longo para chegar no que nós temos hoje como psicologia moderna. A primeira etapa é chamada de etapa empírica. Essa etapa empírica foi no processo de desenvolvimento da psicologia. Não como nós entendemos hoje, mas o início disso tudo, que foi criado ali mais ou menos no século IV ao século III antes de Cristo, na Grécia, onde os gregos, por meio da filosofia, tinham essa percepção de que todas as coisas elas obtinham uma alma. E esse processo empírico de observação e trazer conclusões sobre isso era muito significativo, pois ali a gente traria evidências sobre o que são as coisas. E um grande precursor dessa primeira etapa foi Hipócrates, o pai da medicina. Ele vai desenvolver esse tipo de pensamento e trazer isso um pouco mais de forma clara e objetiva, dentro, obviamente, das limitações que o povo tinha, para aquela ideia de que a ideia do estudo da alma dava para ser feito. Então, essa foi a primeira etapa, que é a etapa empírica. A segunda etapa é a pré-científica, que foi mais ou menos por volta do século XVI, XVII, e o seu precursor foi Hobbes. Então, temos que entender que esse processo renascentista, ele teve um processo onde o ser humano começa a tomar a conta da centralidade. Então, as ciências começam a ser desenvolvidas e a psicologia também, dentro de um assunto relacionado ali às questões da vida. E esse Hobbes ele vai ter a teoria da associação. O que ele vai dizer? Que as questões, os elementos, eles são simples, as percepções são simples. É como se a nossa cabeça fosse um quebra-cabeça gigante e essas percepções fossem essas peças simples, mas quando juntas elas ficam complexas. Então ali ele deu um boom para um outro tipo de pensamento, onde não é sobre o estudo da alma, mas agora nós precisamos estudar a mente. É ali que reside toda a associação e percepção das coisas. E aí vamos para uma terceira etapa, que é a etapa científica. É ali que dá o pontapé inicial, com um alemão chamado Vandet. Ele vai ter essa ideia de disruptura científica, onde a psicologia ela precisava ser analisada cientificamente, como uma escola, como um tipo de pensamento. E ali deu-se a introdução, lá no século XIX, para esse processo moderno. Então foi ali que surgiu essa psicologia que nós temos hoje, um pouco mais intensificada, com o processo. Já respondendo a segunda questão, quais são as principais abordagens psicológicas? Então, dentro da psicologia temos várias abordagens, mas 3 são principais. A primeira é o behaviorismo, que foi criado nos Estados Unidos por John Watson, e também vai ter o seu precursor ali também com Skinner, mas eles vão tratar da ideia do comportamento baseado no estímulo. Ou seja, se alguém está vivendo dentro de alguns estímulos e recebe uma recompensa com isso, que é os estímulos, e o comportamento está associado a esses estímulos, logo, quando ele recebeu um estímulo sem ter alguma coisa em troca, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, é como se a relação behaviorista ela vai ter a relação de análise comportamental. Quais são os estímulos que foram passados para você ter esse tipo de comportamento. A segunda questão, a segunda abordagem que temos é a psicanálise. Foi criada por Freud, lá na Europa. Ele vai dizer que o comportamento, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, existe algo que é chamado de subconsciente. Todos os seres humanos têm. É muito grande, é como ele faz uma alusão a como se fosse um iceberg. A ponta é o comportamento, que está lá em cima, mas embaixo é muito grande. Então, ele fala que ali tem o ego, o superego e o id, que são questões que vão desenvolver o comportamento do ser humano, que são seus traumas, suas dificuldades,
tanto questões traumáticas positivas quanto também negativas. Isso vai gerar um determinado tipo de comportamento que foi gerado na infância. E a terceira é o gestaltismo, né, que ele vai entender sobre a percepção da realidade. Então, ele não vai estar associado a essa questão interna, mas a externa, que corrobora também para o envolvimento do todo. Como o nosso comportamento, porque o nosso comportamento é assim? Porque nós completamos aquilo que entendemos que está faltando, como a questão familiar, questão de pessoas, questão de envolvimentos. Então nós estamos dentro desse movimento, e o gestaltismo vai trabalhar essa ideia. A terceira questão, né, eu quero trabalhar a ideia da motivação. Ou seja, todos os seres humanos, eles são desenvolvidos, ou a percepção deles é serem motivados. Nós somos desenvolvidos pela motivação. Queremos encontrar sentido para as coisas. E o sentido para as coisas são propósitos que colocamos e nos relacionamos para poder alcançar objetivos. Isso é motivador. A questão que nós vamos trabalhar, e eu acho muito interessante, quando vai se desenvolver com Maslow, ele vai criar uma pirâmide, vai colocar como uma questão hierárquica. Temos uma questão básica e depois que conquistamos essa questão básica, nós saltamos para um outro nível e assim sucessivamente, alcançando o objetivo da autorrealização. Essa motivação é o processo que todos os seres humanos têm, como uma questão fisiológica. Depois que conquistamos, na verdade não conquistar, mas obter essa relação de tranquilidade, nós motivamos para um outro nível, hierárquico, né? Então é como se nós estivéssemos galgando passos até alcançar um objetivo. Que objetivo é essa questão, né, que vai ser da pirâmide de Maslow, a autorrealização, conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. As outras coisas eram basilares. Então a motivação, ela tem esse cunho. A ideia de que todos os seres humanos, eles caminham a uma expectativa e uma busca motivadora. E aí nós tratamos do quarto ponto, que é qual foi a compreensão sobre a abordagem sistêmica. O que a gente precisa entender é que todos os coletivos é um sistema, ou seja, minha família é um sistema, a casa que eu moro com os meus amigos é um sistema, meu emprego é um sistema e nós somos indivíduos. Esse indivíduo no coletivo cria-se um sistema e quando esse indivíduo ele tem um problema, todo o sistema ele sofre por influência desse indivíduo. E para entendermos o que está acontecendo, precisamos trabalhar uma análise sistemática, mais de um mapa para poder entender o que está acontecendo com esse indivíduo e por que a relação desse indivíduo com outro indivíduo está sendo dessa forma. Então a abordagem sistêmica é poder colocar de forma sistematizada, organizada, o que está acontecendo para encontrarmos o resultado ou o problema que isso está causando. Então, a abordagem sistêmica está relacionada ao coletivo, como um indivíduo que participa desse coletivo, desse sistema que acontece, e que se ele tem algum problema, dentro da análise que nós fazemos, se ele tem um reforço ali, a gente vai conseguir direcionar ele para a melhor forma possível, de poder adaptar algumas questões. E a quinta e última pergunta é: como a psicologia e a teologia se encontram? É muito legal porque a psicologia ela tem um tratamento de autoconhecimento do ser humano. Por que você tem problemas dessa forma? Por que você é tão raivoso? Por que você tem dificuldades com determinado tipo de pessoas? Então, automaticamente você vai começar a entender esse processo e a teologia ela vai trabalhar de forma geral. Por exemplo, por que o homem é mau? Porque mesmo sendo mau, existe uma restauração. Então nós pegamos esse indivíduo, esse autoconhecimento que nós temos, junto com a teologia, que é a base bíblica, para podermos caminharmos no processo de restauração com Cristo. Então a psicologia ela tem um papel muito interessante quando trabalhadas junto com a teologia, que é esse envolvimento da base cristã para o processo do autoconhecimento. Então a psicologia e a teologia elas caminham juntos e elas se encontram quando o indivíduo se encontra como pessoa,
e a teologia como realidade.